Pessoal, isso aqui é um exercício bastante recorrente quando o assunto é velocidade média. Um veículo percorre um trecho de comprimento d, de modo que a velocidade escalar média é 60 km por hora até metade do trajeto e 40 km por hora na segunda metade. Qual a velocidade média escalar média no percurso total? Bom, a tentação é grande dizer que é 50, né? Mas não é assim não. A gente vê lá, é 60 na metade, 40 na outra metade, a soma dá 100, dividido por 2 dá 50. Precisa tomar cuidado porque velocidade média não é a média das velocidades necessariamente, né? Isso só vai acontecer em alguns casos. Então, não é por aí não. Tanto que a resposta, vocês vão ver, não é 50 km por hora. Precisa tomar cuidado. É preciso um certo critério para resolver esse exercício, que, como eu disse, é bastante recorrente. Vamos ver aqui, olha, o esquema seria esse, né? Até a metade. Portanto, d sobre 2, a velocidade média é 60 km por hora, que eu chamei de V1. Na segunda metade, portanto, d sobre 2, a velocidade V2 é 40 km por hora. Veja, o primeiro trecho é aquele que a velocidade era 60 por hora. Eu sei que velocidade é espaço percorrido sobre o tempo que se levou para percorrer esse espaço. Nesse caso, o espaço percorrido foi d sobre 2 e eu estou chamando de ΔT1 intervalo de tempo que se gastou nesse deslocamento. Muito bem, a velocidade é 60, então tenho 60 igual a d sobre 2 sobre ΔT1. Daí eu tiro que ΔT1 é d sobre 2 sobre 60, o que resulta em que ΔT1, o intervalo de tempo que se levou nesse primeiro trecho, é d sobre 120. Fazendo a mesma coisa para o segundo trecho, eu tenho V2 igual a D2 sobre ΔT2, a velocidade é 40. Eu chego à conclusão, então, que o intervalo de tempo que se levou nesse segundo trecho é d sobre 80. Muito bem. Qual é o tempo total, então, gasto nesta viagem toda? Eu vou chamar isso de ΔT. O ΔT seria a soma de ΔT1 mais ΔT2, que seria, portanto, a soma dessas duas frações, d sobre 120 mais d sobre 80. O mínimo delas é 240. 240 dividido por 120 dá 2 vezes d, 2d. 240 dividido por 80 dá 3 vezes d, 3d. Eu tenho, então, 5d sobre 240. Simplificando isso por 5, dá d sobre 48. Muito bem, eu então posso calcular a velocidade escalar média total, que seria a distância total percorrida sobre intervalo de tempo total. Seria então d sobre 48, que resulta em 48 km por hora. E como eu disse, a resposta não é 50 km por hora, como a gente poderia ser tentado a responder. Certo? É isso aí. Esse é um exercício clássico de movimento uniforme, um exercício de encontro de dois móveis. Pedro e Alfredo moram em cidades distintas e suas casas estão a uma distância de 200 km uma da outra. Eles e suas respectivas famílias vão participar de um churrasco em uma chácara entre as duas cidades. Combinaram de se encontrar em um ponto da estrada onde há um caminho para chegar à chácara. Então, uma estradinha de terra, né? Vamos nos encontrar lá, né? E aí a gente pega a estradinha de terra até a chácara. Calcularam que para chegarem juntos a esse ponto de encontro, saindo de suas respectivas casas, em um mesmo instante, Pedro teria que desenvolver uma velocidade escalar média de 60 km por hora e Alfredo de 80 km por hora. Vejo que eles manjam um pouquinho de física, né? Tiveram que fazer umas continhas aí. Olha, Pedro, vá a 60 por hora, eu vou a 80, eu sou Alfredo, e a gente vai chegar juntinho lá nesse ponto, tá? Isso exigiu certamente umas continhas aí. Bom, item A, faça um esquema dessa situação, escolhendo o marco zero e a orientação positiva da trajetória. Item B, quanto tempo após a saída deles as duas famílias se encontram? E item C, qual a distância entre o ponto de partida de Pedro e o ponto de encontro. Bom, vamos ao item A. Foi pedido um esquema, não é? Está aí o esquema, então. Uma estrada estilizada, Pedro tem esse carrinho verde, e eu coloquei a origem da trajetória, o ponto zero, aqui de onde Pedro saiu. Coloquei uma orientação
positiva para a direita. Tem aqui o sinal positivo logo acima da estrada. Isso é arbitrário, né? Eu poderia ter colocado o sentido da trajetória orientando para a esquerda. Colocar a origem, por exemplo, de onde Alfredo saiu. Isso é arbitrário. Por isso que o item A pede que a gente faça um esquema, né? E ele não é obrigatório. Não existe um modo obrigatório. Isso é arbitrário. Eu escolhi assim. Você poderia ter escolhido um outro caminho para fazer esse desenho. Legal? Bom, como eu escolhi, do modo como eu escolhi, o ponto de origem é tal que a posição inicial de Pedro é 0 e a posição inicial de Alfredo é 200 km. De acordo com o sentido que eu escolhi de orientação da trajetória, a velocidade de Pedro seria positiva e de Alfredo negativa. Ok? Vamos então ao item B. Muito bem. Ele pergunta em que instante os móveis se encontram. Bom, se encontrar significa ocupar a mesma posição, ou seja, a posição de Pedro ser igual à posição de Alfredo. Para isso eu vou montar as duas funções horárias. Começando por Pedro, a velocidade de Pedro é 60, a sua posição inicial é 0, a função horária das posições para o movimento uniforme é essa, S igual a S0 mais VT, resulta então nisso, né? SP igual a 0 mais 60T e resulta nessa que está aqui em vermelho, SP igual a 60T, que eu chamei de 1. Fazendo agora a mesma coisa para o Alfredo. A velocidade dele é menos 80, em função do sentido da orientação que eu escolhi, né? Menos 80. A posição inicial dele é 200 km, resulta então nessa função horária das posições em vermelho. SA igual a 200 menos 80T. Eu chamei de 2. Bom, basta agora que eu iguale essas duas expressões, 1 e 2. 60T igual a 200 menos 80T. Passando 80T para a esquerda, eu vou ter 60T mais 80T igual a 200, ou 140T igual a 200. O T seria 200 dividido por 140, que dá aproximadamente 1,43 horas. É então depois desse tempo que eles vão se encontrar no ponto combinado, ok? Pouco depois de 1 hora. Muito bem. O item C pergunta a que distância do ponto de partida de Pedro se dará o encontro. Bom, basta que eu encontre a posição de Pedro no instante 1,43 horas, usando para isso então a expressão 1 que me dá a posição de Pedro. Substituindo tempo igual a 1,43, eu vou chegar ao resultado de 85,8. Veja, a resposta dá diretamente esse valor porque eu escolhi a origem do ponto de partida de Pedro. E o que o problema pede é exatamente a que distância do ponto de partida de Pedro se dá ao encontro, não é? Se eu tivesse escolhido o ponto de partida, a origem, aliás, do ponto de partida de Alfredo, eu teria que tirar de 200 esse valor para encontrar a distância de Pedro até o ponto de encontro. Tá certo? Eita, aí uma das minhas paixões, eclipses totais do Sol. Eu já cobri 6 deles, em vários pontos, 3 no Brasil e 3 fora do Brasil. Esse eu tirei lá nos Estados Unidos, no Missouri, em 2017. Se você gostaria que eu comentasse algo sobre eclipses totais do Sol e mostrasse mais sobre eles, deixe aí nos comentários se você gostaria que eu gravasse um vídeo sobre isso. Valeu? Um grande abraço e até a próxima aula.